E eu queria começar aqui, que a pauta é a nova visão econômica do Brasil, seu reflexo, para recorrer a uma reflexão que eu fiz há pouco tempo, algumas semanas atrás, para alguns empresários da Firjan, e eu gostaria de retomar. E essa reflexão volta ao tempo, mais precisamente, há 400 anos antes de Cristo. Me refiro ao célebre paradoxo proposto por Zenão, lá da cidade de Eleia. Zenão criou a história conhecida entre Aquiles, o herói mitológico grego, e uma tartaruga. Como Aquiles é claramente mais veloz, é concedido que a tartaruga inicie a corrida alguns metros à frente de Aquiles. E o argumento lá do filósofo Zenão, Aquiles, apesar de grande corredor, jamais conseguiria alcançar a tartaruga, pois quando Aquiles alcançasse o ponto onde estava a tartaruga, esta sempre teria avançado para um novo ponto adiante. O argumento, ainda que retocavelmente lógico, evidente, leva a uma falsa conclusão. E esse paradoxo de Zenão, até hoje, nos traz a reflexão, encanto e atordoa. Eu gostaria aqui de fazer uma analogia para afirmar que, se Zenão fosse vivo, lá na cidade de Eleia ainda e hoje, talvez pudesse usar o Brasil para confirmar sua lógica. E o Brasil seria o Aquiles desse paradoxo. Se não vejamos, o Brasil tem tudo. Amplas extensões de terras cultiváveis, água à vontade, minérios, petróleo, energia limpa, um povo, 200 milhões de pessoas, não temos discussão territorial, não temos discussões de religiões, não temos imigrações, não temos terrorismo no nosso território. Em tese, venceríamos tranquilamente uma corrida e temos um povo trabalhador e, tranquilamente, então, nós teríamos os recursos, venceríamos tranquilamente uma corrida com nações de recursos bem modestos, as tartarugas. Mas, segundo esse paradoxo de Zenão, tartarugas vencem o Brasil, e de longe, que é o caso da Coreia do Sul. Aqui temos um documento, e esse documento foi realizado durante mais de um ano por 600 pessoas, entre acadêmicos, empresários, construindo uma agenda Firjan para um Brasil 4.0, que é uma contribuição para que o nosso país ultrapasse as tartarugas. Esse estudo, esse trabalho, que nós já distribuímos para dezenas de lideranças Brasil afora, se encontra no site da Firjan. Ela reúne, essa agenda, 62 propostas de abrangência nacional e 41 propostas do ambiente estadual, organizado em 4 pilares: ambiente de negócios, infraestrutura, capital humano e eficiência do Estado. O foco é aumentar, como podemos aumentar a produtividade da nossa indústria, imprescindível para a retomada da economia nos próximos anos. E aí, e o Roberto sabe disso muito melhor do que eu, é um surpreendente consenso dos especialistas de todas as tendências ideológicas que a produtividade brasileira, aliás, o Luquezzi falou isso aqui, a produtividade brasileira está estagnada há 40 anos. O que crescemos nesse período se deu pelo boom das commodities e pela abundante mão de obra no país. Só que essas fontes estão secando.
e é preciso avançar na produtividade, nos ensinam os especialistas, e certamente o Roberto não vai me contradizer. Segundo o nosso estudo, o aumento da produtividade a partir das propostas, essas propostas que estão no site, pode gerar um crescimento de $1 trilhão do PIB brasileiro nos próximos 5 anos. Eu quero repetir aqui, $1 trilhão em 5 anos. Com tal crescimento, nós sairíamos da 12ª para a 8ª posição no ranking das maiores economias do mundo até 2027. Ultrapassaríamos, portanto, a tartaruga Coreia do Sul. E aqui eu queria fazer, felizmente está aqui o governador, que eu gostaria de aqui fazer uma provocação. O seguinte, nós temos um documento feito por 600 pessoas, e eu gostaria, a minha provocação, que os assessores de toda a elite política no Brasil tentassem entender esse documento. Depois de lido e estudado, eles podem dizer que esse documento não vale nada. Foi mal feito, nós não sabemos fazer conta. Pode ser. Agora, se não for, o que nós estamos esperando para que essas assessorias, que diversas centenas no Brasil, dos parlamentares, dos executivos, dos parlamentares dos estados, dos prefeitos, governadores, por que não vão adiante? Por que nós não tomamos as providências hoje para não perdermos outros 40 anos? Por que nós não fazemos o dever de casa agora, ou para não legar aos nossos filhos e os netos os problemas que eles vão ter que encarar? E é preciso, evidentemente, o governador Caiado é da elite política desse Brasil, precisamos de coragem. Precisamos de coragem, determinação e encarar a realidade que o líder tem que liderar e não ser liderado. Vários políticos nos dizem, porque isso não passa, ou isso meu eleitorado não vou gostar. Mas, evidente, cabe aos políticos, aos líderes, convencer o eleitorado que é bom para ele e é bom para gerações no futuro. Quer dizer, isso aí são os verdadeiros estadistas, como o governador Caiado representa muito bem no país. Recentemente, eu li um livro do Manuel Valls, o francês, político francês, que com tendência de esquerda, que o título do livro era a questão da coragem que levava determinadas pessoas como símbolos da humanidade. Ele se referia ao século XX. A primeira parte do século XX. Nomeava Clemenceau, que se não fosse ele, a Europa perderia a Primeira Guerra. Churchill, vocês conhecem todos a biografia, a história. Se não fosse a coragem dele, a política inglesa estava levando a um acordo com os alemães. Sem falar com de Gaulle, que ele se rebelou contra o seu país, foi para a Inglaterra para defender a França de uma parte que estava querendo eles se largarem. Essa coragem que eu acho que é importante que nós da elite política, intelectual ou econômica, nós tenhamos dentro de nós para podermos, então, vencer esse paradoxo de Zenão de Eleia, recorrendo aos gregos, afinal, só empresários com força e coragem de um Hércules, filho de Zeus, para conseguirem sobreviver num ambiente tão a risco a competitividade como o Brasil, que eu espero que a gente possa mudar, que nós não aguentamos mais. E eu conto com as lideranças políticas para fazer a cabeça, de novo, dos brasileiros nos dar coragem de ir adiante. Governador Caiado, sua liderança é muito importante para todos nós. Muito obrigado.